Pessoal, a gente vai apresentar aqui com o Luiz Apolinário, né, o eterno dono desse laboratório aqui de soldagem, responsável. Os modos de transferência metálica utilizando o Gemol, né, Luiz? Isso, pronto. Se apresenta aí. Bem, pessoal, né, tudo bom com vocês? Meu nome é Luiz, né, sou mestre em engenharia mecânica, né, formado em engenharia mecânica, mestre em engenharia mecânica aqui da casa, né, professor Tiago. Vou dar uma passada aqui para vocês, tá? Com relação ao processo de referência, um pouco da máquina que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar a Patworks, né, 400. Ele é uma máquina multiprocesso, né, da Miller. Ele faz Gemol, F-Call, né, eletrodo revestido, TIG. Mas de fato o carro-chefe dela são os processos com arame consumível, né, que é esse caso aqui. A gente vai usar, nesse caso, um arame sólido, tá? É importante sempre notar que no caso de usar arame sólido, quando a gente for usar arame sólido, a gente usa uma roldana em V, né? Normalmente utilizada. Já quando a gente vai usar, por exemplo, um arame tubular, que é o caso que está aqui sentado do outro lado, a gente usa uma roldana recartilhada, tá? A gente usa uma roldana recartilhada no caso do tubular porque ele é muito mais frágil, né? Ele sofre flexão com muito mais facilidade, né? Então nesse caso a gente acaba tendo que usar recartilhada. Mas normalmente no tubular a gente usa ele em V, né? Como tem esse, não sei se vai dar para ver. Ô Luiz, quando fala o sólido a gente fala do Gemol, né? Para o pessoal que está tendo a Gemol, disciplina. Gemol. E o tubular a gente chama de F-Cal. Vocês lembram, né? Que o professor Tiago ensinou. Nesse caso a gente vai usar a rodana em V, né? A gente vai usar um gás, né, de uma mistura, né, nesse caso. A gente vai usar uma mistura 96% de argônio, 4% de CO2, tá? Já que a gente vai utilizar um arame inox, nesse caso, 304L, é o mais recomendado você ter uma alta porcentagem de argônio e uma pequena porcentagem de CO2 para melhorar o arco, né? Aqui tem a tocha, né? A tocha é composta pelo corpo dela, pelo bocal, e também pelo bico de contato. Então, bocal, bico de contato, o corpo, e aqui é onde sai o arame, né? O bico de contato é muito importante porque é nele que dá o contato elétrico, literalmente, tá? E ele tem que estar, o diâmetro do bico de contato tem que estar de acordo cuidado que tá quente, tá? Com o diâmetro do arame. Lembrando que aqui sai o arame eletrodo, lembra que o professor Tiago falou da diferença, né? O arame eletrodo, que serve como Ele passa corrente. arame, né? Como matéria de deposição e como eletrodo também. E o gás, né? E o gás de proteção. Sai por aqui também, pelo bocal. Ele sai por esses furos aqui, Tá vendo? e sai dentro desse bocal, né? Para proteger a força de fusão, alimentar com gás suficiente para manter o arco estável e todas aquelas funções que o gás de proteção possui. Show, Luiz. Pronto. Luiz apresentou o equipamento, né? Os insumos. Eu vou agora com ele. A gente vai debater um pouquinho da transferência qual, Luiz, primeiro? Globular. Certo. A gente vai setar aqui os parâmetros, né? Primeiro é importante notar, quando a gente vai setar no Gemol, a gente seta, é um processo de tensão constante, a gente seta a voltagem primeiro e também seta a velocidade de arame, tá? Essa velocidade de arame é em metros por minuto. Essa velocidade de arame, a gente viu na aula, no caso dessa máquina, que ela é sinérgica, ela representa também diretamente a corrente, não é isso, Luiz? Isso, ela tem uma conexão direta com a corrente, porque é um processo cinético. A quantidade de arame que chega na força de fusão tem que fundir. Então, quanto mais eu aumento a velocidade de arame, a máquina vai também gerar maior corrente para fundir essa quantidade de arame, né? Exato. E pronto, a gente vai usar essa voltagem de 20 e essa velocidade de arame de 2 metros por minuto para gerar uma transferência globular, principalmente a questão de a gente poder ouvir, né? Que o barulho é muito diferente das demais transferências. A gente não vai conseguir mostrar o arco, né? Feito faz na prática ao vivo, para vocês verem que vocês estão com a máscara, né? Então Isso. tem um filtro da máscara, vocês conseguiriam ver o arco, a diferença e a pulsa de fusão e tudo, mas é o que dá pra gente fazer com o vídeo. E então a gente vai focar no barulho, né, Luiz? A diferença de barulho, né? O aspecto do cordão, né? E aspecto do cordão que a gente vai ver. Show.
pessoal, isso aqui é o globular. Esses estralos é justamente a gota batendo na poça de fusão. Aí dá o curto-circuito desse estralo. Se der pra... Chega aqui mais perto, irmão. Dá pra ver, ó, o cordão ele tem uma altura de reforço muito elevada. A penetração é baixa. É difícil para o soldador controlar a poça de fusão. Esse, de fato, é a transferência menos desejada durante um processo de soldagem de modo geral. Tranquilo. Inclusive péssimo para posições de soldagem sobre cabeça e tudo. Na posição plana aqui é até mais ou menos. Mas na sobre a cabeça, horizontal, o negócio vai complicar bastante. Muito respingo, né? Exatamente. Ok. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Agora vamos para transferência de curto-circuito. Isso mesmo. Isso. Aí para isso, para gerar um curto-circuito, eu vou manter a tensão constante e vou aumentar a velocidade de arame. Ou seja, eu vou estar aumentando diretamente a corrente. Então eu vou aumentar aqui para 6, tá, a velocidade de arame. E assim a gente vai ver que vai claramente, até pelo questão do barulho, a gente vai ver a mudança de transferência metálica e vai passar para curto-circuito. É um barulho intermitente antes, não era na globular. Isso. Na curto-circuito a gente vai escutar outro tipo de som, né? Exatamente. Ok. Isso. Agora a gente vai fazer aqui na deposição com aqueles parâmetros que a gente viu, né, de 6 metros por minuto, para escutar agora a transferência curto-circuito, como é diferente da globular. Não, Luiz, é muito respingo, né? Muito respingo. Muito fumo, né? Muito fumo. Fica muito mais intenso o arco elétrico, né? Mas em compensação é muito mais fácil de fazer a deposição, o controle é muito melhor. A quantidade de calor gerado também é maior, a gente sente pela própria proximidade. E dá para perceber esse intermitente, né? Porque é literalmente os curto-circuitos ocorrendo intermitentemente, né? Barulho com a frequência menor entre um barulho e outro, né? Exatamente. Comparado com o globular. A frequência é muito maior, porque no globular pode até acontecer o curto-circuito, mas a transferência não é movida pelo curto-circuito. É a gravidade em si que deposita a gota, né? E nesse caso não, a gota ela cresce, toca na poça de fusão ao curto-circuito, e é sempre assim a deposição. Então a taxa de deposição aumenta, a penetração aumenta. Se você vai soldar fora da posição plana, fica muito mais fácil, né? Então, isso de fato é um dos tipos de transferência mais utilizados, de modo geral. Principalmente fora da posição plana. Ok. Vamos para a próxima? Bora. A gente viu o modo globular, né? Viu curto-circuito e a gente vai ver qual agora, Luiz? O spray, tá? Vai ter que chegar, ou pelo menos chegar próximo da transferência mista com predominância de spray, né? Nesse caso, para spray, como a gente viu na teoria, sempre vai necessitar de tensões muito elevadas e correntes muito elevadas. Então eu vou ter que aumentar bastante a voltagem, tá? De mais ou menos 24,5 e uma velocidade de arame de 7, para gerar também uma corrente maior. Então tem que ter essas duas componentes de tensão alta, corrente alta e gás adequado. Se eu utilizar um gás de CO2 100%, eu não consigo a spray. Já com uma porcentagem elevada de argônio é possível, tá? Mas mesmo assim eu tenho que aumentar bastante tanto a voltagem quanto a corrente. E nesse caso a corrente é alterada pela velocidade de arame. Ok, soldar agora? Soldar agora. Vamos soldar spray agora, né, Luiz? Isso, vamos fazer um cordão com predominância de spray, tá? O spray puro mesmo é difícil de obter, né? De modo geral. Então vamos ver aqui. Não dá para ver, o cordão ele fica muito mais largo, né, do que os outros demais processos. O calor gerado pelo processo é muito maior, tá? Dá para sentir até pelo quem está soldando, né, no braço esquenta muito mais. Aponta aqui qual é o cordão para eles. Esse aqui, ó, esse que eu acabei de soldar. Dá para ver que os outros estão, né? Isso, esse aqui foi o de globular, curto-circuito e spray. Ok. Então a taxa de deposição é muito mais elevada, a produtividade é muito mais elevada. Como a Cordão força mais- motriz ela não é gravidade e nem a questão da gota, né, do curto-circuito, é uma força eletromagnética
que é a força motriz do processo, da deposição do metal. Então ele é muito adequado para posições fora da posição plana, porque é a força magnética que traz as gotas para a poça de fusão. É a famosa força de Lorentz. Exatamente. Que vocês vão lembrar que na aula ele abordou as forças atuantes na gota, né? Isso. Aí, no caso, a deposição, empescoçamento, né, que ele chama, da gota para ser depositada, é cortada... Justamente pela força magnética do Lorentz. A separação da gota, né, do eletrodo é feita pela São força várias de Lorentz. gotas, né, em vez de ser uma gota só, são várias gotas saindo do eletrodo. Então a taxa de deposição aumenta muito, a energia de soldagem aumenta muito, e ela é muito própria para fazer a posição plana, porque ela não vai depender, a gravidade não é a força motriz de deposição, né, ou melhor, de destacamento da gota do eletrodo. A gente aconselha vocês compararem isso que ele está falando com aquela estadografia, né, Luiz? Aquelas câmeras de Isso alta é velocidade. muito interessante. Você vai ver o comportamento da gota. Tem uns vídeos, né? Que o professor Tiago mostrou na sala. E também tem o livro do Scott, tem uns livros que ele indicou que mostram, né? Isso. Ok? Ok. Vamos para a próxima. Vai soldar qual? Pulsada. Agora, ficar bastante atento também ao barulho, tá? Ao som, que é bastante característico da corrente pulsada. Que ele apresenta uma transferência metálica próxima à do spray, mas não é exatamente igual ao do spray, mas é bastante próxima, com alta taxa de deposição. Antes de iniciar, Luiz, estava comentando sobre o respingo, né? Isso. Só para a gente já comparar aqui, ó, aqui no globular e no curto-circuito, dá para ver uma muito maior quantidade de respingo gerado pelo processo, comparativamente ao spray. Outra vantagem com relação ao spray, né? Além da alta taxa de deposição e aquelas demais vantagens que ele já comentou. Ok, vamos soldar? Vamos lá. Dá para ver aqui, né? Eu não fiz uma parametrização bem certinha do processo, que eu posso melhorar esses parâmetros, né? Mas dá para ver pelo barulho que é bastante inconfundível o barulho da transferência, né? Do tipo de corrente, né? Relativo aos outros que tem uma intermitência, você notava mesmo com o circuito, no intervalo aqui é bem contínuo, né? Aqui é super contínuo. Ele é como se fosse como dá para ver em vídeo, como se fosse uma torneira aberta, né? Eu falo no sentido do fluxo, né? Do fluxo do material fundido. Né? Ele também dá para soldar fora da posição plana, principalmente na horizontal, na vertical ascendente e descendente. É muito, comparativamente à corrente contínua, ele proporciona uma diminuição do aporte térmico, e essa diminuição do aporte térmico pode favorecer a soldagem de certos materiais. Chapa fina, diminuir as mudanças microestruturais, que pode favorecer o surgimento de microestruturas indesejáveis, etc. Justamente por diminuir o aporte, né? Justamente. O pulso da corrente, em vez de usar a corrente contínua, favorece a diminuição do aporte térmico comparativamente à corrente contínua. Que influencia nas microestruturas, né? Que influencia na microestrutura. Da ZTA e no fundo. Ok. Próximo. A gente vai para a última dessa prática, né, Luiz? Que vai ser o curto-circuito controlado, né? Isso. Cada marca, né, tem um nome diferente para o curto-circuito controlado. Para o caso da Miller, ele chama de RMD, que é Regular Metal Deposition, né? Cada marca vai ter um nome diferente, mas a função é basicamente a mesma, é o controle do curto-circuito a ponto de evitar, né, diminuir a quantidade de respingo e diminuir a quantidade de energia transferida para o metal de base. Ele é muito utilizado, né, ele é indicado para a utilização de pasta de raiz, por exemplo, porque melhora muito o controle da energia transferida para o metal de base e assim facilita os cordões, como por exemplo de raiz, né, e melhora muito, facilita muito o soldador, né, por diminuir essa energia, você tem melhor controle da quantidade de energia que você está depositando e etc. Então ele é muito interessante para soldagem de pasta de raiz. É um bom concorrente para o TIG? Exatamente. Ele foi, na verdade, desenvolvido pensando na substituição dos pastos de raiz, inclusive pelo próprio nome da
do equipamento que é pipe, né? Ele foi desenvolvido pensando em soldar a tubulação. Ele Né? tem até um aluno, né, que Exatamente. desenvolveu um trabalho com isso. Exatamente. Tivemos até aluno, a Ellen, né, que desenvolveu trabalho na substituição do TIG usando o RMD em vez do TIG como pasto de raiz. Então, ele foi desenvolvido para isso e ele tem essa capacidade, de fato, de substituir a soldagem de TIG e assim aumentar a produtividade. Que é legal que é um processo a menos, na mesma máquina você faz os dois, Exatamente. né? No caso... Você mantém, por exemplo, aqui são as memórias, né? Se vocês notarem, tem os dois lados, né? Isso. Dá para acoplar duas tochas. Então, né? para cada tocha eu acoplo uma memória 1 pode ser para o pasto de raiz, que é o RMD, já a memória 2, que é para o lado direito aqui, posso botar um MIG convencional com alta taxa de deposição, por exemplo, usando o spray. Então, eu aumento muito a taxa de deposição e a produtividade de modo geral. Em vez de utilizar dois processos diferentes, eu uso o mesmo O processo. tempo de parada diminui, Exatamente. né? De insumo também, porque é o mesmo insumo, né? Só que... Exatamente, porque para mudar de lado, basicamente eu aperto um botão. E aqui eu mudo a memória, por exemplo, Uhum. Da programação, né? da programação eu já uso o outro lado. Você vê tem uma tocha lado esquerdo, uma de direita, né? E tem a bobina esquerda e direita também, né? Exatamente. Então facilita bastante em fábrica, né? Com certeza. Vamos soldar? Vamos lá, eu vou botar aqui só para uma velocidade de arame de 4 e vamos soldar, tá? Ok. Circuito controlado. Isso, é o RMD, por causa da milha, né, que a gente vai utilizar. Vamos lá. Vamos lá. O som é muito específico, né, Luiz? Isso é muito específico, porque ele é um curto-circuito, dá para ver que a gota bate, mas a própria corrente, quando a gota bate na poça de fusão, ele diminui a corrente instantaneamente para diminuir essa quantidade de respingo e a quantidade de energia transferida, né? Para o soldador, é visível o maior controle que você tem da deposição, da quantidade de energia, principalmente da quantidade de material de base fundido. Então, assim, uma pessoa que nunca teve muito contato com o processo, quando pega esse RMD, você já consegue desenvolver bem, sentir, perceber o controle, né? Ter um bom controle da fusão do metal de base, da deposição do material de adição. Então, de fato, ele é espetacular nesse sentido desse espaço de alta responsabilidade, como pasto de raiz. Mas, por exemplo, se eu quero fazer enchimento, isso aqui não é interessante. Produtividade mais baixa. O cordão, você vê o cordão até mais... Ele é mais alto, largura menor. a largura é menor, a profundidade é menor. Então, na prática, quando você começou a soldar usando RMD, até na pesquisa, você notou uma facilidade? Muito maior. O controle da poça de fusão, o controle do material fundido e depositado é muito maior, entendeu? A parte térmica é menor, então facilita nesse quesito. Pronto, pessoal, esse foi os modos, né, de transferência. Vamos dar só uma revisada aqui. Esse aqui primeiro, A gente né, usa foi o o globular, né, que é o pior que tem. Muito respingo, né? Muito respingo, difícil controlar. Esse aqui é o curto-circuito, que já melhora, é muito comum na maioria dos processos, que é o curto-circuito convencional. Esse aqui é o spray. Esse aqui é o pulsado, né? Que gera uma transferência metálica característica. E o curto-circuito controlado, que foi esse último que eu fiz. O RMD no caso da Miller. Isso, no RMD, no caso da milha. É isso aí, pessoal. Obrigado, Luiz. Valeu pela ajuda.